Graça de Deus estarmos aqui nessa manhã. O Senhor nos chamou a uma realidade de podermos contemplar, domingo após domingo, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Então, que estejamos realmente alegres, porque temos motivos para estar. Temos razões profundas para não nos resumirmos aos nossos desafios, às nossas tristezas, às nossas dificuldades. Pelo contrário, são passageiras, transitórias, e como diz o apóstolo Paulo, elas em nada se comparam às glórias que estão preparadas para os servos de Deus. Amém? Eu gostaria de convidá-los a esta escola bíblica muito especial de várias maneiras. Eu vou te dizer que ela não começa sendo especial por causa do preletor, mas eu acho que o tema é muito especial. Se o tema já estiver à disposição da exibição geral aqui do que vamos fazer, o tema já pode ser colocado também. Está por aí já? A tela 1. Vai aparecer aí. Você já sabe o tema, porque eu coloquei ontem o tema. Então, não tem tanta coisa assim de uau, eu não sabia. Mas eu acredito que nós estamos aí estudando a Trindade e as relações familiares, mas principalmente a perspectiva missionária que envolve essas relações. Vocês devem lembrar, semana que vem é a Ceia do Senhor, mas na outra semana nós vamos fazer a conclusão desse tomo, desse pedaço. E nós estudamos sobre a Trindade e as relações humanas. Aqui, ó, você conhece esse senhor aqui? Você conhece ele, não é? Todos conhecemos. A missão e a vida cristã em uma idade mais avançada. Tem termos para usar, terceira idade, idosos. Eu vou intercambiar alguns deles. A Bíblia fala velhice sem nenhum pudor. A Bíblia não está preocupada com os nossos pensamentos. A Bíblia fala velhice, chama de ancião. Somos nós que temos preocupações com que a Bíblia não se preocupa da mesma maneira, não é? Então, hoje nós vamos estar numa escola bíblica falando de um tema que eu gostaria de ressalvar. Você não encontra na internet com facilidade, não. Você não encontra nem em termos de artigo, nem em termos de literatura, e às vezes para achar um vídeo é muito difícil também. Por isso, nós vamos estar lidando com uma temática que considero eu aqui, junto com você, muito pertinente. Alguns de nós ainda vamos chegar lá, esperamos chegar lá pela graça de Deus, a uma idade mais avançada. Alguns estão dizendo que já chegaram. Alguns estão dizendo que lá no Espírito eles já chegaram. Então, você está muito bem. Deixa eu te falar, se você já chegou, o que a Bíblia fala sobre a velhice em termos espirituais, em termos de avanço, então você está muito bem. Se você diz que internamente você já se sente mais velho, vou lhe falar, você está bem com isso. Esse aqui é o Sr. Sproul, Ele nos deu uma grande lição no final da vida. Você pode ver que ele está ali naquela etapa final, onde ele já está mais debilitado fisicamente, mas ele, até assim, você encontra vídeos dele ensinando, cooperando com outros pastores. Quem já viu vídeos com o Sproul, com oxigênio, mas trabalhando lá. E é impressionante sempre quando nós vemos essas cenas. Por isso eu gostaria que você pudesse comigo estar orando aqui. Eu vou abrir também o meu material que eu enviei para os irmãos da mídia ali. E só um minuto. Gostaria que você pudesse abrir comigo no livro dos Salmos, Salmo 92. Mais precisamente, nós vamos estar lendo o verso 12 em diante. Salmo 92, do verso 12 em diante. Todos estamos lá? Começarmos juntos, Eu vou ler aqui e você acompanha na sua Bíblia. Salmo 92, cântico para o dia de sábado, verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano.
plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Verso 14, toda a igreja. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Obrigado. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Sobre esta enorme e grande afirmação bíblica sobre a expectativa que todos devemos ter da vida em seu estágio mais avançado, eu convoco todos os que tiverem 11, 12, 15, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40, 50, 60, a ouvirem o que a Bíblia, as Escrituras, a Palavra de Deus tem a dizer sobre esse tema nessa escola bíblica. Eu vou estar abrindo espaço para perguntas e colocações, mas que seu coração esteja plenamente aberto para ouvir, aprender, dividir entre si, entre os irmãos depois. Oremos. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã na escola bíblica e queremos aprender do Senhor. A palavra de Deus nos diz que seríamos todos ensinados do Senhor, ensinados pelo Senhor, e nessa manhã essa é a nossa expectativa. Muitos de nós talvez não tenham refletido como deviam sobre essa temática importante, sobre a vida em um estágio mais avançado de idade, mas fomos chamados pelo Senhor nessa manhã. Não acreditamos que isso faz parte do programa da igreja meramente, mas que o Senhor nos chamou para pensar sobre isso. Aqueles que já chegaram nessa idade podem receber do Senhor palavras que talvez nunca tenham ouvido ou tenham percebido, e aqueles que ainda vão chegar podem com tranquilidade estar caminhando para lá, segundo as Escrituras. Para todos nós, Senhor, eu te peço sabedoria, eu te peço um coração aberto, eu te peço que o Senhor nos fale, em nome de Jesus. Amém. O objetivo ou os objetivos desta aula são os seguintes. Nós vamos examinar alguns textos bíblicos que apontam especificamente tanto para o que se espera da vida na velhice, no estágio mais avançado de idade, ou seja, aquilo que deve ser a mentalidade de alguém que chegou nessa etapa, quanto aspectos que tangem mesmo o envolvimento e a relação desta pessoa que está numa idade mais avançada com o reino de Deus, com a igreja. Nós vamos ver alguns relatos aqui, pelo menos 2, que estão contidos em um artigo do John Piper, que está no Desiring God. Você pode olhar ele na sua completude, e ele está aqui também sendo mencionado, mas a suma é que nós vamos ter porções da percepção. Não vamos em 50 minutos, de 1 hora, exaurir tudo o que poderíamos pensar sobre esse assunto, negativo, mas creio, e aí eu posso até estar enganado, que talvez você nunca tenha estado em uma aula de escola bíblica ou pregação ou palestra pessoalmente sobre esse tema. Talvez possa estar sendo inaugural, né? Só posso fazer esse teste. Para quem é inaugural esta abordagem desta manhã, né? Eu posso levantar a mão, mas você também, se quiser, pode pensar em levantar a mão. Você nunca esteve presencialmente em uma abordagem assim, não é? Obrigado. Então, a maioria de nós talvez precise ser iniciada nas perspectivas sobre esse tema, ao invés de pensarmos em passos maiores. Então, eu gostaria que você tivesse também, já que você talvez seja diferente de mim e de outros aqui, no sentido de já ter tido a oportunidade de ter sido iniciado em assuntos tais como esse. Eu quero começar pensando que as Escrituras nos apontam, e aí eu posso iniciar aqui, né, de que a visão que se tem sobre a vida nesse estágio mais avançado. O que é estágio mais avançado? Isso muda de acordo com o período que a humanidade passou. Nós temos na Idade Média uma expectativa de vida muito menor do que temos hoje. Então, nós teríamos, talvez em algumas épocas humanas, uma pessoa chegou até os 40 anos, ela viveu. Nós temos em outras etapas aí, pessoas, eu como historiador e outros também são aqui, a gente encontra sociedades em que a pessoa chegar aos 35 era um grande feito, escassez, problemas, tudo mais.
Mas qual a expectativa de vida hoje que nós temos em termos de idade? 65, 68, alguns chegando aos 70 e alguns vão além das expectativas médias de vida. Portanto, 71, 72, alguns países que conseguem talvez fazer algo um pouquinho mais alto, né? Algumas sociedades eu vi que vivem mais, os japoneses têm nos seus idosos algumas longevidades mais largas. Enfim, a média se encontra dentro de uma perspectiva que excede os 65, 67, 70 anos. A partir daí, costuma-se aceitar que nós estamos falando dessa etapa que nós estamos falando aqui. É claro, sem dúvida nenhuma, de que a Bíblia tem uma menção a essas coisas. Alguns exemplos bíblicos nos mostram que as Escrituras foram permeadas por homens mais velhos, vivendo idades como, por exemplo, Moisés, foi chamado por Deus de modo especial, começou com 80 anos o seu chamamento, isso é algo diferente, Abraão, mas nós temos ali algumas médias. Eu poderia dizer, por exemplo, o apóstolo Paulo, na casa dos seus 60 e poucos anos, terminando sua jornada ministerial. Pedro, mais ou menos também nessa etapa, são anciãos na perspectiva temporal bíblica. Mas qual é a mentalidade bíblica sobre a questão da idade avançada? Bom, primeiro, eu acho que é importante ressaltar que a Bíblia não distingue o idoso ou o jovem enquanto suas prerrogativas diante de Deus. Ambos têm as mesmas prerrogativas, as mesmas ações. Eles não são cobrados com mais ou menos santidade, mas às vezes o que muda na mentalidade de quem já chegou a determinada época da vida é uma comparação, inclusive desonesta, com aspectos físicos que lhe proporcionavam mobilidades distintas na juventude. Ou seja, você fica se comparando, às vezes, né, a pessoa mais velha se compara, eu fazia isso, eu também era bom nisso, eu também fazia aquilo, e às vezes não consegue virar a cabeça para ver o que Deus requer naquele momento, fazendo aquilo que lhe é necessário. Eu não posso pedir que uma criança renascida em Cristo, regenerada com 12 anos de idade, tenha a mesma capacidade de envolvimento, ou mesmo ação, ainda que com saúde, de um adulto de 25 anos. Então, nós precisamos entender o que Deus requer de nós em cada etapa da vida, sem olhar para aquilo que já não podemos fazer ou achamos que não deveria mais ser o que deveríamos fazer. Então, nós precisamos renovar as nossas perspectivas bíblicas a cada etapa da vida. Eu acho que você e eu podemos ter certeza que é muito ruim quando as pessoas não querem viver o que Deus lhes dá naquele momento. Elas querem o que elas tinham, elas querem o que elas acham que terão, mas não vivem o momento que Deus está dando em cada etapa. É muito triste quando você vê que Deus, por exemplo, limitou, aspas, alguém a uma condição, e ela, ao invés de falar, Deus, como posso interagir com a minha atual condição, ela se lamuria com a condição, ao invés de ver o que Deus está fazendo em Cristo de acordo com aquela perspectiva. Há pessoas idosas mais velhas que chegam com saúde até a etapa final, outras não chegam. Há pessoas idosas que chegam com determinado tipo de mentalidade renovada, outras ainda caminham em uma perspectiva talvez mais tradicional ligada a si mesma. Mas em todas essas perspectivas, precisamos receber com gratidão aquilo que Deus está nos dando naquele momento e responder a este momento com sabedoria. Por isso, eu começo aí já desde o início, já mencionando, né, esses 2 salmos como base para uma reflexão inicial, que é, olha, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Nós temos aqui uma afirmação que não pode deixar ser escorrida pelos nossos dedos, a gente não pode perder essa afirmação, de que existe um renovar espiritual para aqueles que são mais velhos, sim, que vem do fato de serem pessoas que estão vivendo de modo justo diante de Deus, ou seja, são justificados por Deus e vivem retamente,
e que tem como propósito o anúncio da retidão e da justiça de Deus. Por que isso é importante? Porque dele não há injustiça. É comum, embora não precise ser para você, que pessoas cheguem até uma etapa da vida e não anunciem que a vida foi justa. Na verdade, reclamam dela. Então, é muito bonito quando nós vemos, bonito e inspirador, quando nós vemos uma pessoa em uma etapa já avançada da vida dizer: o Senhor é reto. Eu nunca vi o Senhor ser injusto. Eu nunca vi o Senhor faltar com sua palavra. Anunciar a retidão de Deus em uma etapa avançada, tendo passado por tantas coisas e até agruras, é inspirador para alguém mais novo. Diz assim: então eu posso chegar até os 70 crendo, né, nisso que você está falando. Sim, você pode. Ele é justo, ele é reto. Então anunciar essa retidão numa etapa final é dar a esperança renovada para aqueles que estão vendo. Você pode dizer que você andou tantas milhas da vida e encontrou o mesmo Deus justo no final dessa etapa. Então, aqueles que são mais velhos têm um grande testemunho a dar, que é o testemunho da retidão de Deus no fim da jornada. O salmista, já na sua idade avançada, diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Quando ele faz essa afirmação, é claro que ele não está sendo exaustivo, mas ele está querendo dizer algo. Eu nunca vi Deus faltar com alguém. Eu nunca vi Deus abandonar alguém. São testemunhos que, quando você dá aos 25, tem um peso, mas quando você dá aos 80, tem outro. Você olha e fala assim: na minha vida eu nunca vi Deus faltar. E esse anúncio de retidão. O outro texto bíblico, que está logo abaixo aqui também, que é importante, é: irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que eu estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Que grandiosa inspiração que o salmista tem para viver. Ele não está, senão dizendo que ele vai em um tipo de força, como você pode ver, e não é a dele, já que, obviamente, ele já está numa etapa onde ele não pode requerer de si mesmo tal força, e é claro, nós não vamos na nossa força, mas o salmista nos dá um ensino aqui. Irei na força do Senhor. Mas para quê? Para anunciar o quê? A justiça do Senhor, a retidão do Senhor anunciada. E ele pede algo a Deus, né? Ele pede que ele possa, ainda na idade avançada, declarar à geração de que Deus, né, olha só, a presente geração, atua força. É natural que pessoas mais jovens acreditem que têm força e vigor, quando, na verdade, quem lhes dá força e vigor é o Senhor. O salmista aqui nos mostra que existe uma declaração de força que é do Senhor. Eu sei que eu estou velho, eu sei que os meus braços já não carregam os mesmos pesos, mas eu vou numa força, que é a força que eu te declaro, é a força que de fato é. A declaração de longevidade, ela envolve tanto bênçãos quanto propósito. É bênção de Deus que nós estejamos plantados no Senhor, que nós estejamos na força do Senhor. Essas realidades são então prometidas. Não é prometido saúde física, mas é prometido um tipo de força e verdor ou renovação que faz com que este mais velho declare a justiça de Deus. Força interna que vem do alto para dentro do coração. Por isso, alguns de nós fazem planos que de fato podem vir a acontecer se o Senhor permitir e abençoar. Mas as bênçãos são de que Deus promete vigor espiritual para que haja uma declaração da justiça de Deus. Isso é inspirador. A promessa de vigor espiritual para uma etapa de velhice, onde eu ainda poderei pronunciar a justiça de Deus.
É natural que possamos cuidar do nosso corpo, é natural, por exemplo, que nós estejamos preocupados com como vamos chegar fisicamente, essas coisas não podem e nem devem fugir do nosso olhar, o cuidado, mas a principal preocupação, você pode ter certeza que já está garantida. Bênçãos quanto à vida espiritual, quanto à força que os jovens acreditam ter em seu vigor físico, quando na verdade a força vem do Senhor, o poder vem do Senhor. E pessoas mais velhas, muitas vezes, nos trazem profundos impactos. Eu estou com 42 anos, estou no meio dessa etapa, não sei, talvez você pode caracterizar do jeito que você quiser a minha idade. Mas ainda que guardo algumas forças, percebo que outras já foram embora. Mas eu percebo muito mais claramente que eu posso confiar no Senhor quando eu vejo alguém mais velho que não fica olhando para a sua impossibilidade física, mas vai na direção do Senhor com a força dele. E esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui, a bênçãos prometidas sobre vigor espiritual e o propósito declarado de que o mais velho, a mais velha, o ancião, a anciã, declare a justiça de Deus como nunca faltante e o faça com vigor às gerações seguintes. Amém? Uma abordagem inicial para nós podermos entender. Você já deve ter imaginado que nós também vamos lidar com alguns dilemas, que são particularmente dilemas comuns, como, por exemplo, o corpo de alguém mais velho vai mudando. Ele se vê, se lembra e fica assim, poxa, como está agora? Podem ser rugas, podem ser cabelos brancos, podem ser sem cabelos, pode ser a pele mais flácida. Enfim, o envelhecimento, ele obviamente traz impactos na mentalidade de como você se vê diante daquela situação. Não é incomum que impactos visuais que nós temos com o decorrer dos anos possam até mesmo nos abater. Diz assim, estou velho, estou velha, não posso mais, não dá mais. E ao invés disso, a Bíblia vai nos apresentar, queridos, uma posição muito diferente. A Bíblia vai nos apresentar o espelho e vai nos apresentar como, olha, Deus honrou você, Deus trouxe você até aqui. Repare que a longevidade é um distintivo de honra, segundo as Escrituras. Os cabelos brancos são o quê? Uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Uma coroa de honra nos parece ser algo belo, virtuoso, algo que você recebe e se alegra. Você não pega uma coroa de honra e fala, legal. Você fala, bênção. Os motivos que nos fazem pensar diferente dos traços da idade são motivos que, em geral, têm raiz na comparação com o frescor da juventude, com aquilo que nós gostaríamos de parecer aos outros ainda, aquela tentativa de se agarrar. É engraçado, né? Nós lidamos com isso há um tempo atrás, eu falei sobre isso aqui de púlpito com bastante brevidade, mas eu me asseguro aqui em dizer para vocês que alguns têm aspectos que ainda são seculares em sua mentalidade, alguns mais velhos, e aqui cabe aos mais novos também de absorver a mentalidade bíblica. Qual a sua idade? Não fala não. Pode parecer brincadeira, mas algumas brincadeiras estão revelando algo muito sério. Não quero que saiba a minha idade. Não quero que... Eu já vi gente que parou no 28, sério. Eu não sei quem foi, girava o 28 até e já estava no 47, mas não lembro quem foi. Isso, sabe, está na minha mente assim, eu falo assim, 28 de novo, 28. Porque, de alguma forma, se apegava à perspectiva da juventude como se fosse, de fato, não somente a única fase da vida que ela queria viver, como um distintivo de honra. É claro, eu não vou ser aqui como se fosse assim, vamos lá, agora o pastor vai falar um monte de coisas que a gente precisa ouvir. Não, eu não quero ser aqui aquele que vai estar
mobilizando o seu coração para uma revolução da terceira idade. Mas eu gostaria de refletir com você o medo que nós muitas vezes temos de parecer mais velhos. Visualmente, claro, estamos falando aqui no aspecto estético. Mas nós temos um medo muito grande de alguém dizer assim, nossa, com isso te deixou mais velho. É engraçado, mas essa frase soa o quê? Parece mais feio, mais inadequado. Nossa, isso deixou você tão mais velho, está parecendo um senhor, está parecendo uma senhora. Eu não sei se isso seria a frase mais... Talvez, olha, não pareceu adequado essa roupa, não ficou bem. Mas quando a gente associa a ideia de ficar mais velho com algo negativo, há um contrassenso bíblico aqui. Porque a Bíblia está dizendo que o aspecto visual da chegada dos cabelos brancos, por exemplo, ele traz um impacto de, olha, Deus trouxe você até aqui. E isso, claro, para a mentalidade de um justo, né? O ímpio jamais vai olhar para o espelho e vai ver justiça de Deus, bondade de Deus, ele não vai ver isso. Mas qual é o único mandamento com promessa? É para o Velho Testamento. Então por que Paulo recita ele em Efésios capítulo 6? Ele recita ele. Ele fala o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados os seus dias na terra. E é o único mandamento com promessa. Por que há uma ressalva ainda no Novo Testamento? O que eu quero dizer é uma bênção de Deus chegar até uma etapa. É bênção de Deus ver os cabelos embranquecendo por causa da idade. Não estou dizendo para não pintar, eu só estou dizendo que quando eles aparecerem você não fique desesperado e ao invés disso diga: obrigado por ter me trazido até aqui. Obrigado. Abra um sorriso ao invés de se desesperar com os cabelos brancos. Ao invés de olhar para as rugas e dizer: meu Deus, olha como estou, sabe? Fica melhor assim? Assim, e assim, e assim. Você é sortudo, você não tem aqui hoje, né? Sortudo, o que aconteceu agora? O azar caiu no pé de galinha. A gente ri, mas sabe que isso é muito real. Um medo muito grande de não parecer mais jovial. Inclusive, nossos elogios vão nessa direção. Ao invés de dizer, você parece bem, a gente diz, você está mais jovial. E se eu chegar e falar assim, você está mais envelhecido? Não fica bom, não é? Não fica, porque a gente já atribuiu valor negativo ao envelhecimento. E eu nem estou falando sobre a maldição de voltarmos ao pó, eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. A honra numa visualização de que Deus te trouxe até uma etapa avançada da vida. É honra, não é desonra. É justiça e não injustiça, é alegria e não tristeza. E se formos pensar como cristãos, quanto mais velhos, mais perto estamos chegando da jornada para estarmos com Ele, né? Por isso, nesse momento aqui, a análise da longevidade como um distintivo de justiça, de bondade, de caminho com o Senhor, de alegria, de honra, isso deve estar no nosso coração. O mundo tem revisto palavras para que minorias não se sintam tristes com o que ouvem. Tom Hanks, que já é um idoso agora, passou dos 60 e poucos. Tom Hanks é um ator famoso de Hollywood. E lá nos Estados Unidos eles estão com um desejo de revisar seus livros históricos do século XVIII e XIX para tirar termos que possam ofender pessoas. E o Tom Hanks falou assim, deixe que eu escolha o que me ofenda. Tanto um lado está tentando diminuir a tristeza pessoal por ser minoria, quanto o outro está dizendo, deixa que escolher o que me ofenda, só que nós cristãos precisamos revisar a nossa fala mediante as Escrituras. E isso para nós é importante, isso é mais do que fala, é verdade e vida. É mais do que eu não queria te ofender porque... Não é mais, é mais do que se ofender ou não, é muito mais. É sobre a verdade. E a verdade é que os cabelos brancos não deveriam ser um peso, que as rugas não deveriam ser motivos de tristeza e desespero, de que a pele
se tornando mais flácida ou coisas desse tipo. Eu não estou dizendo que você não possa cuidar, eu não estou dizendo que você não possa passar um creme. O que eu estou dizendo é cuidado para não tentar fazer com que você, se parecendo mais jovem, você se sinta melhor em se parecer mais jovem. E isso aqui digo a todos, inclusive aqueles que vão chegar lá. A responsabilidade de ser exemplo para os filhos e para os mais jovens. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. É claro que eu vou recair sobre a segunda etapa. A glória dos filhos são os pais. Encher a boca e dizer sobre os pais serem homens e mulheres de Deus. Eu estava lendo sobre o tema e aí eu me deparei, eu acho que foi até não sei se foi a Samara que me mandou, ou se eu li mesmo por conta própria, um dos dois motivos aconteceu. Como o John Piper fala do pai dele? É lindo demais, não é? Você fala assim, que coisa maravilhosa. Quando você vê homens de Deus falando sobre seus pais, sobre suas mães, né? Nossa, que bênção ter essa mulher ter sido... Quando nós olhamos pessoas falarem sobre seus pais e mães no Senhor, vivendo vida correta até o finalzinho da jornada, da semana passada, faleceu o pai da Elaine, esposa do pastor Fábio, e ela falou assim, foi no Senhor, ele está no Senhor. Eu falei, nossa, que bom terminar, falar isso, está no Senhor, guardado pelo Senhor, mamãe está com Deus. E lembrar também dos feitos. Aqui, olha, eu aprendi, meu pai me ensinou a ser correto desta maneira, minha mãe me ensinou a ser correto desta maneira. Então, as pessoas que estão nessa etapa têm algo para deixar, e aqueles que estão indo para lá têm algo para construir, uma glória. E aí glória não é autoglorificação, mas uma exuberância, um reflexo desse Deus glorioso, tendo feito coisas gloriosas por meio de pais e mães. Então, existe algo aqui que nós precisamos conferir a esta etapa, a responsabilidade de ser exemplo para os filhos e para os mais jovens. Eu vou mais a esse ponto agora que vai vir aqui na frente, e aí depois eu posso abrir para perguntas e colocações. O ponto 4 é a responsabilidade de ser exemplar como alguém que está na posição de ainda aprender. Mas você, diz Paulo a Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Se você puder ir a Tito, como não teve espaço aqui, você vai a Tito, para a gente ver também, ele fala das mulheres. Se puder ir até a epístola de Paulo a Tito, nós podemos juntos. Tito 2, 1, 2. Aí eu posso ler com a completude necessária. Tito 2, 1, 2 e 3, tá bom? Tito 2, 3 versículos iniciais. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Aí eu vou fazer um pedido. Homens podem fazer a leitura do verso 2, as mulheres a leitura do verso 3. Homens, por favor, verso 2. Mulheres. Pode seguir, a fim de instruírem. As jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A lista delas é maior.
repare que existe um começo aqui, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Eu acredito que aqui exista algo importante para todos nós, aí eu aponto diretamente para os que já chegaram nessa etapa da vida. Ainda é uma etapa de aprendizado, ainda é um momento de aprender. Acho que uma das coisas difíceis quando pessoas podem chegar até esta etapa mais velha é não estarem mais abertos a ouvir construções novas. Tito é, ao que parece, mais novo do que esses dois grupos, mas nós, às vezes, temos dificuldades, né? E eu falo como pastor, já passei por algumas dificuldades em ensinar e as pessoas terem uma posição de já aprendi, eu já sei como faz, eu já sei o que é. Essa é uma postura que não deve morar nem no coração de alguém mais jovem e tampouco de alguém mais velho. Então, o aprender está na pauta de quem já chegou nessa etapa da vida. Ainda é uma etapa de aprendizado. Se você olhar aqui as Escrituras, é bem amplo, inclusive. Os homens idosos sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. As mulheres idosas, conduta reverente, sem calúnias, não escravizadas a muito vinho, ou seja, não dadas a vício, que sejam mestras do bem e façam toda uma instrução das mulheres mais novas e todas as relações que elas precisam passar para um legado que vá adiante. Dentro dessa realidade, eu acredito que quando estamos falando sobre pessoas mais velhas, é comum que ouça-se relatos de, olha, ele é um senhor, ela é uma senhora, nem sei se vai me ouvir, eu tenho 20, eu tenho 30, eu não acho que vou receber ouvidos. Não, a Bíblia não confirma, nem para um lado e nem para o outro. Nem o medo de quem vai estar falando e cooperando, e nem tampouco aqueles que vão dizer assim, olha, um molecote vai me ensinar alguma coisa, uma menina dessa. Isso não é correto. Esse sentimento e pensamento devem estar afastados do coração, tanto de quem teme ajudar, quanto de quem teme de que esteja ouvindo, como posso dizer, algo, mas não viveu para me falar isso, não tem vida suficiente para dizer isso. É claro que há moderações dentro disso. É claro que você talvez imagine que algumas experiências agreguem certamente um olhar mais profundo, mas quando alguém vem com a palavra de Deus, quando alguém aponta as Escrituras para nós e faz isso com respeito, faz isso, não tem idade para você dizer assim, olha, eu sei que você está falando a coisa certa, mas olha para a tua idade. Não, isso jamais pode permear as nossas atitudes. Quem recebe deve receber com prontidão, quem oferta não deve ter medo de ofertar, pois estamos em posição de aprendizado. Bom, são 10 horas, consegui trabalhar essa primeira etapa e gostaria de saber se naquilo que já trabalhamos existe alguma pergunta. Se não houver nenhuma pergunta, comentários muito breves, pontualíssimos, coisas de alguns instantes, aí, 1 minuto, podem ser feitos também. Então, dê uma olhada, pode até passar os slides um depois do outro, que de repente pode a pessoa lembrar, né, do que já foi feito. Então, a gente viu a longevidade, bênçãos e propósitos. Nós vimos a longevidade como distintivo de honra, a responsabilidade de ser exemplo e, por último, agora, a responsabilidade de ser exemplo na posição de aprendizado. Alguma pergunta? Entendi. Eu acho que tem mais de uma coisa nisso tudo aí, né? Não sei se a igreja percebeu, mas o Douglas fez um mix aí de umas 3, 4 coisas aí. Eu acredito, Douglas, dentro daquilo que pude ver como cristão ao longo dessa jornada, de que há coisas que pessoas mais velhas parecem procurar fazer e há coisas que pessoas mais jovens parecem procurar fazer, e eu vou dizer alguns motivos, tá? Por exemplo, eu já encontrei pessoas mais velhas que sempre gostaram de se reunir em grupos de oração porque, incrível, né? Eu vi isso como testemunho, porque tinha pessoas mais velhas da idade deles lá. Era quase como lá eu encontro gente da minha idade. Eu já encontrei também pessoas mais velhas se reunindo para fazer consagrações e grupos assim, porque entendem a sua importância, mais às vezes do que a agitação que alguém
que não necessariamente precisa ser mais novo, mas talvez alguém que ainda está achando que o fazer da igreja começa naquilo que eu pego nas mãos, ao invés daquilo que eu levanto aos céus. Então, eu já vi gente valorizando consagrações e oração por compreender, depois de muita pancada que tomou da sua própria vida, de que é ali que começa, é ali que começa. Mas eu também já vi pessoas olhando para si mesmas com a idade que têm e não desejando ou aspirando algumas coisas que a igreja pode proporcionar em termos de abertura de serviço, por se verem aquém. A mentalidade, ela é muito mais regida por como você considera que as Escrituras falam sobre algo do que como uma determinada comunidade deve se mover. Vou te dar um exemplo. Se hoje recebêssemos um senhor aqui na faixa dos seus 60 e poucos anos, não é um pastor, mas decidisse aspirar ao pastoreio. Bom, acho que a primeira coisa que eu tenho que ver é a sua vida, seu caráter. Em segundo, se ele tem os dons requeridos para o pastoreio. Não é verdade? O que acontece é que muitas vezes nós temos pessoas que têm boas vontades, mas não vão na direção de determinados requerimentos, e isso não tem idade. Portanto, eu acredito que exista, as pessoas usam o termo etarismo, você já ouviu falar, não é? Que é essa discriminação por idade, vou usar esse termo assim, etarismo, discriminação pela idade. Mas eu já vi também de gente mais velha fazendo com gente mais nova, com pastores mais novos. Não, um moleque, está chegando ontem. Já vi esse desprezo acontecer em duas vias. Eu já vi, por exemplo, pessoas reclamando que pastores mais velhos nem sequer ouvem o que as pessoas têm para dizer, sabe? E basicamente já sei, sabe? E alguns, esse caso inclusive me chegou aos ouvidos há pouco tempo, soltam as rédeas para os mais novos. Deixa rolar. Os ministérios estão fluindo, a coisa está indo. É benção, deixa rolar. O que eu quero dizer também, jogando um monte de coisa para você e para a igreja? Não é a idade que vai determinar se alguém vai fazer algo ou não na igreja. Mas o caráter, a disposição para o aprendizado, os dons, e principalmente onde Deus está colocando ela, que é o mais importante para todos nós entendermos. Deus está colocando ela ali, isso não cabe a nós. Portanto, eu acredito que existe etarismo, sim. Acredito que existe dos dois lados em posições diferentes. Acredito que algumas coisas que pessoas mais jovens não percebem e não valorizam, às vezes pessoas mais velhas valorizam, pessoas mais velhas sábias, né? Valorizam e percebem e acabam tomando para si essa prerrogativa por não perceberem um movimento mais concentrado e falam assim, pois alguém está esquecendo disso. E eu acredito também que existe uma necessidade da igreja não se ver por idades, mas se ver por vocações, ver por chamado de Deus para determinada coisa, perceber os dons, perceber se tem forças para determinados movimentos. Eu vou dar um exemplo, o pastor Paul Washer, que nós tanto citamos, todos conhecemos e tal. Ele falou o seguinte, quando eu me converti, ele foi para onde? Foi para o campo. Ele foi para o Peru e foi lá trabalhar como missionário. Beleza. Passou uns 10 anos, se casou, voltou, começou a pregar, mas ele deixa claro em suas palavras que hoje ele não tem o mesmo vigor físico para fazer o que ele fazia naquela etapa. E isso não é um problema em si. Mas ele está fazendo muita coisa boa pela igreja hoje. Ele está escrevendo, ele faz pregações que nos abençoam. Então, existem... Eu não vou exigir que o Augusto Nicodemos vá plantar igrejas como ele fazia quando ele era jovem, por exemplo. Não há necessidade. O acúmulo de conhecimento que ele tem, o que ele faz agora é informar-nos, é muito mais eficaz do que botar ele para iniciar uma comunidade com 4 pessoas. Agora, se ele tem vigor e Deus está chamando ele nessa idade, não há impedimentos. Mas a gente balança e contrabalança as posições. Eu falei um monte de coisas, mas é que como tu perguntou um monte de coisas, eu falei um monte de coisas. É justo, né? Eu só devolvi. Alguma pergunta mais? Alguém? Não vi, desculpa. Pode falar. Creio que o serviço diaconal, por exemplo, é amplo e dinâmico. De tal forma que o dinamismo que a diaconia tem, sem dúvida nenhuma,
não estigmatizaria um idoso em nenhuma hipótese. Ele poderia estar cumprindo uma função. A nossa diaconia mesmo está buscando repartir funções dentro do que ela faz, e talvez algumas coisas que algumas pessoas vão fazer não envolvam o apelo físico com mais vigor. Então, diaconia e questões de necessidade de exaustão física não estão na mesma perspectiva. A primeira coisa que eu acho que é muito importante em lidar com pessoas que são bem mais velhas do que você, talvez bem mais velhas do que eu, seja ouvir. Uma das dificuldades que às vezes se tem de lidar com pessoas mais velhas é porque a gente quer que a coisa chegue logo ao ponto. E pessoas mais velhas, até por terem vivido uma realidade mais ampla, e elas talvez queiram falar um pouco sobre elas mesmas dentro de suas questões. Às vezes, uma pessoa mais nova está querendo ser mais prática e chegue logo ao ponto, e isso fere às vezes. Também a pessoa mais velha precisa ouvir com cautela de que talvez esteja girando demais o assunto, mas a priori ouça. Em segundo lugar, tente fazer de modo equilibrado, abrir assim, né? E aí vamos tratar aqui a irmã Francisca. Irmã, o que a irmã entende do que está aqui? Aí ela vem e traz, por exemplo, isso é um modo de correção. Eu entendi que nós não devemos falar mal, segundo o que lemos agora em Tito. Entendi. Você entende que falar mal é pecado? Entendi. Então, o que acontece? Dentro daquilo que foi dito, dentro daquilo que você disse, aconteceu algo muito parecido. Com calma, com cautela. E é preciso que você possa refletir mais sobre esse texto, mas dentro daquilo que você já falou, eu vejo que há um pecado aparente. Se você acredita que não o cometeu intencionalmente, podemos rever. Então, trabalhar como você trabalharia com um pai, com uma mãe idosa, que é, primeiramente, ouvindo, em segundo, mostrando as Escrituras, porque, obviamente, você não vai ficar falando de si mesmo, vai mostrar as Escrituras, e depois perceber o contraste. E se for um idoso, uma idosa que teme a Deus, vai ver o contraste. Mas pode haver também um erro interpretativo, e aí você vai ouvir a interpretação e vai falar assim, não, esse texto bíblico está falando sobre fofoca. Entendeu? E falatório aqui é fofoca. E fofoca é quando nós falamos por detrás das pessoas aquilo que nós não diríamos diante delas, e fazemos também para descaracterizar a imagem positiva de alguém. Entendeu? E aí você vai com calma, com cautela. Ouça, abra as Escrituras, peça que possa a pessoa dizer o que ela entendeu, contraste e corrija em amor. Acredito até que é uma receita para todos, mas que em idosos talvez seja sempre importante, entendeu? Um autor bíblico que eu consultei para uma outra oportunidade de exposição fala que é importante para alguém que está sendo exortado por um mais jovem encontrar encorajamento, porque há um envergonhamento em ser corrigido por alguém mais jovem. Um envergonhamento comum, de puxa vida, uma pessoa 30 anos mais jovem, entendeu e fez, está mostrando uma coisa que eu... Então, o encorajar aqui é muito importante no seguinte sentido, você precisa não deixar que ela se afunde em um ostracismo, em uma posição de menos-valia, de destruição, por ver que nessa etapa da vida, isso pode acontecer, nessa etapa da vida eu ainda faço isso, e aí vem uma pessoa de 20 e poucos anos e me mostra. Então, o encorajamento é importante na perspectiva de que ela não se veja como diferente. Você é velho e peca, eu sou novo e peca, e pecamos, e precisamos ir adiante com isso, porque senão pode haver realmente um abatimento. Foi? Eu gostaria de entrar numa próxima etapa, justamente porque eu acredito que acho que essa rendeu bastante, espero que esteja ajudando. John Piper, como vocês sabem, é um homem na casa dos seus 70, se eu não estiver errado. E ele escreveu aqui, em 2007, nesta conferência, ele escreveu Envelhecer para a Glória de Deus, artigo que você encontra, está linkado com o PDF que pode ir para a igreja. Então, a igreja recebendo o PDF, a igreja pode apertar ali,
Você clica ali, você vai encontrar no seu celular o artigo completo no Desiring God. Se aparecer em inglês, você aperta em opções, vai ter a opção traduzir. E aí, pronto, está resolvido. Tá bom? O John Piper vai falar de duas coisas aqui. Na verdade, eu vou narrar 3 questões aqui. E a primeira é sobre o fato de que existe uma cultura não bíblica de parar. E eu diria aposentar. O que é aposentar para você? Eu não estou falando do INSS. Eu estou falando de dizer, parei, a vida acabou, trabalho. Agora é só perna para cima. O John Piper ele se coloca contrário a essa posição. Isso não significa não se aposentar, no sentido que nós estamos falando da carteira assinada. Significa parar mesmo. E daqui para frente é praia, daqui para frente é tomar sorvete em casa. O John Piper ele vai contra essa ideia. E ele vai fazer menções aqui importantes. Por exemplo, a primeira aqui, só tem que diminuir um pouquinho, mas acho que dá para o pessoal ler. Ele fala aqui, Ralph Winter é o fundador do Centro de Missões Mundiais dos Estados Unidos e está com 80 e poucos anos viajando, falando e escrevendo pela causa de Cristo em missões mundiais. Ele escreveu um artigo intitulado Armadilha da Aposentadoria há quase 25 anos, quando tinha cerca de 60 anos. Nele, ele disse, a maioria dos homens não morre de velhice, eles morrem de aposentadoria. Li em algum lugar que metade dos homens que se aposentam no estado de Nova York morrem em 2 anos. Salve sua vida e você a perderá. Assim como outras drogas, outros vícios psicológicos, a aposentadoria é uma doença virulenta, não uma bênção. Onde na Bíblia eles veem isso? Moisés se aposentou, Paulo se aposentou, aí ele está aqui traduzido direto, né? Pedro, João, os oficiais militares se aposentam em meio de uma guerra. O John Piper ele vai contra a uma posição de que nos aposentamos para o reino. Não existe aposentadoria para o reino. Então, agora, nós podemos jubilar um pastor e tirá-lo de sua posição, por conta das prerrogativas pesadas, como o John Piper, por exemplo. Ele não é mais o pastor que faz aquele trabalho de pastor direto lá na igreja dele. Você deve saber disso. Ele foi jubilado, mas ele está ativo, escrevendo, pregando. Ele ainda prega naquela igreja, mas devido ao volume, eles preservam ele de destruí-lo, mas ele não parou. E aqui, essa última frase balançou bastante o meu coração, eu acho que alguns também, talvez. Os oficiais militares se aposentam no meio de uma guerra. A mentalidade é que nós estamos em guerra, estamos contra as hostes malignas, a gente não está, o mundo não para. Ele vai citar também uma perspectiva que alguns mais velhos podem ter e alguns mais novos podem caminhar para ter, que é o medo da morte, por exemplo. E ele vai citar aqui uma menção do Spurgeon sobre o envelhecimento e esse medo da morte. Spurgeon diz que Deus despede o medo do envelhecimento com suas promessas. Filipenses 1,6, estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Coríntios, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Judas, aquele que é poderoso para impedir de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Romanos, aqueles a quem ele predestinou, ele também chamou, e aqueles a quem ele chamou, ele também justificou, e aqueles a quem justificou, ele também glorificou. Ninguém é perdido entre a justificação e a glorificação. Todos os que são justificados são glorificados. O objetivo de nos dizer isso é despedir todo o medo. Se Deus é por nós, ninguém pode ser bem sucedido contra nós. Grandeza nestas maravilhosas expressões bíblicas de firmeza. Deus completa e conduz a sua obra até a glória. Não existe medo de morrer, existe um Deus que está trabalhando em todas as etapas de nossa vida. E a última história, ele vai falar a história de Charles Simon. Está um pouquinho pequeno, mas eu vou ler, aí já ajuda, tá bom?
Aí o John Piper falando em primeira pessoa: quando sofri de câncer de próstata e passei por uma cirurgia aos 60 anos, lembrei-me da experiência de Charles Simeon e orei para que a minha experiência fosse semelhante à dele. Simeon era o pastor da Igreja da Trindade, em Cambridge, 200 anos atrás. Ele aprendeu uma lição muito dolorosa sobre a atitude de Deus em relação à sua aposentadoria, em 1807. Após 25 anos de ministério na Igreja da Trindade, sua saúde desabou quando ele tinha 47 anos. Ele ficou muito fraco e teve que deixar seu trabalho. Henry Mulley conta a fascinante história de que Deus estava fazendo na vida de Simeon. A citação dele é a seguinte: a enfermidade durou 13 anos, com períodos de melhora, até ele completar 60 anos, e então ele faleceu repentinamente, sem qualquer causa física evidente. Ele estava em sua última visita à Escócia, em 1819, e, para sua grande surpresa, assim que cruzou a fronteira, achou-se quase tão perceptivamente renovado em força quanto a mulher que tocou a bainha das vestes de Nosso Senhor. Ele havia prometido a si mesmo, antes de adoecer, uma vida muito ativa até os 60 anos, e depois uma noite de sábado, aposentadoria. E agora ele parecia ouvir seu mestre dizendo: coloquei você de lado porque você nutriu com satisfação o pensamento de descansar do seu trabalho. Mas agora que você chegou ao momento em que prometeu a si mesmo essa satisfação e decidiu, em vez disso, gastar suas forças para mim até a última hora de sua vida, eu dobrei, tripliquei, quadrupliquei suas forças para que você pudesse realizar seu desejo em um plano maior. Talvez alguns de nós planejem o sábado, a noite de sábado, né? Como esse homem de Deus aqui, ele estava cansado, talvez muito exausto pelo serviço do reino, muitos anos de serviço ao reino, e nutria em seu coração o desejo de, quando tiver 60, acabou. Alguns de nós podem acabar fazendo isso também. Talvez alguns jovens. Eu trabalho tanto nessa igreja, eu faço tantas coisas, é tão exaustivo. Olha, acho que eu vou chegar aos 40 e parou. Eu vou chegar aos 30 e tá bom. Já gastei muito, já estou cansado já. Eu não aguento mais. E aqui a consideração interna, né, do Charles Simeon é que ele percebeu por meio do Espírito, eu devo crer aqui na verdade do que ele escreveu e não pôr em dúvida isso, mas de que ele percebeu que ele havia feito de errado. Ele havia dito a Deus que ele mesmo se daria férias do serviço do reino. Então Deus o prostrou por 13 anos. E quando o carregou, encheu-lhe de vigor para morrer. Bondade de Deus o recolher. Mas será que nós também planejamos uma aposentadoria do reino de Deus? Será que o trabalho do reino é de tamanho cansativo que todos nós ficamos, meu Deus, não aguento mais, isso me suga, um dia eu vou deixar isso na mão dos outros ali, vou largar esse ministério, e aí eu vou ficar mais, vou ficar mais na retaguarda, porque não dá, e realmente é possível que alguns de nós façamos cálculos assim. E testemunhos sempre tocam muito o meu coração, porque, ainda mais vindo de um testemunho como o do John Piper, que é um homem piedoso, fico a pensar em como nós valorizamos o fato de que trabalhamos para o Senhor. E o Senhor pode nos prostrar quando abrimos nossa boca para falar o que não devíamos, ao invés de agradecer a Deus, glorificar a Deus, por poder servir, por poder estar aqui, poder estar aí, poder estar ali, poder estar aqui, dizendo: Senhor, enquanto eu viver, que eu proclame a sua justiça, que eu fale para todos como é bom trabalhar no teu reino, e não, eu estou lamuriando. Por isso, tome muito cuidado, Deus ouve. Valorizemos o fato de que estamos hoje aqui podendo minimamente andar, ou
sentar-se e ouvir a palavra e nos engajemos na obra do Senhor enquanto temos algum tipo de vigor, ou meio vigor, ou semi-vigor, ou algum tipo de força, que todos tenhamos esse coração. Conclusão: quantos cristãos se concentram em uma noite de sábado da vida, descansando, brincando, viajando, etc. O substituto do mundo para o céu, já que o mundo não acredita que haverá um céu além do túmulo. A mentalidade de nossos contemporâneos é que devemos nos recompensar agora, nesta vida, pelos longos anos de nosso trabalho. O descanso eterno e a alegria após a morte são considerações irrelevantes. Quando você não acredita no céu e não está contente com a glória de Cristo agora, você buscará o tipo de aposentadoria que o mundo busca. Mas que recompensa estranha para um cristão se concentrar 20 anos de lazer, vivendo nos últimos dias com consequências eternas para milhões de pessoas que precisam de Cristo. Que maneira trágica de terminar a última milha antes de entrar na presença do Rei, que terminou sua última milha de maneira tão diferente. Nós estamos aqui terminando essa aula e ouvimos coisas muito importantes, desde propósito e bênção, legado e honra, desde porque nossas rugas e cabelos brancos aparecem. Ouvimos também sobre não ter medo de morrer e, por último, ouvimos sobre nossos planos de fazer com que a vida seja o descanso aqui antes do descanso lá. E acredito que tanto aqueles que já chegaram na etapa que estamos falando hoje, né, na jornada mais avançada da vida, deveriam rever se estão nutrindo desejos por chega, me leva, quanto aqueles que estão mais jovens, planejando que a vida seja, em algum momento, um grande sábado à noite. Creio que nossos sofrimentos e lutas deveriam nos fazer gritar por viver e não por morrer. Creio que nossos desafios deveriam nos fazer clamar por Deus, dá-me trabalho, dá-me força para trabalhar no teu reino, me encha de tudo aquilo que possa transbordar na vida de outras pessoas, ao invés de estarmos com a mão remida. Falo para os mais velhos, falo para os mais jovens e peço ao Senhor que o nosso coração nesta manhã, de fato, tenha aprendido algumas coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nesta manhã porque cremos que o Senhor, nosso Deus, tem nos dado sabedoria para viver. E o que recebemos nessa manhã não foi pouco. Foram pouco mais de 50 e poucos minutos, mas ainda assim, Deus, o que ficou não foram coisas irrelevantes. Pelo contrário, fomos encorajados a pensar de outra maneira. Fomos estimulados a ser, de fato, bênçãos em todas as etapas na vida e aí, enfaticamente, na vida da velhice. Fomos corrigidos quanto ao modo como falamos sobre a velhice. Teve muita coisa aqui hoje. Que não busquemos uma aposentadoria do reino. Que não busquemos a noite de sábado, enquanto o nosso Shabá eterno está preparado para nós. Que o Senhor nos perdoe pelos nossos pensamentos e atitudes erradas e que revigore a força dos mais velhos aqui no Senhor e a mentalidade dos mais novos para chegar até lá. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Faça a sua oração silenciosa para que possamos ir para o nosso café.